Imagina só, gerenciar o crescimento explosivo de uma empresa, mapear novos mercados concorrentes, desenhar a contratação de uma equipe inteira e ainda redigir toda a comunicação interna desse processo. Tudo isso antes do horário de almoço. Nossa, parece até o roteiro de um filme de ficção científica corporativa, né? Exatamente. Mas, segundo os materiais que a gente vai destrinchar hoje, essa é a exata realidade de quem domina as atuais ferramentas de inteligência artificial. O nosso mergulho de hoje vai explorar bem a fundo as engrenagens daquele curso, o Google IA Prática para a sua empresa. E a missão aqui é muito clara. Que é provar que a inteligência artificial não é mais aquele bicho de 7 cabeças, né? Não é algo reservado só para gênios da tecnologia ou cientistas de dados. Isso, vamos desempacotar isso tudo, porque a IA hoje é tipo aquele eletrodoméstico revolucionário, sabe? Quando surgiu parecia magia pura, ninguém entendia direito como funcionava, mas hoje, bom, hoje ninguém vive sem. E o material mostra que ferramentas como o Google Gemini estão tão acessíveis e intuitivas que, olha, qualquer pessoa pode usar. Com certeza. O que salta aos olhos nesse material é justamente a quebra desse mito do usuário ideal. Durante muito tempo a gente teve essa percepção de que operar a inteligência artificial exigia, conhecimentos avançados de programação ou anos de estudo mesmo. Aham. E não é mais o caso. De jeito nenhum. As fontes que a gente está analisando hoje documentam uma mudança de paradigma bem estrutural. O ecossistema do Google Gemini foi desenhado para ser uma interface em linguagem natural, ou seja, a barreira de entrada técnica simplesmente desmoronou. É impressionante pensar nisso. Sim, estamos diante de ferramentas tão acessíveis que a mesma lógica aplicada por uma criança de 8 anos, movida ali pela curiosidade para entender sobre dinossauros, pode ser utilizada por um empreendedor de 80 anos para otimizar o fluxo de caixa da padaria dele, por exemplo. Essa acessibilidade levanta um ponto crucial sobre o qual o material se debruça bastante. O foco da narrativa, e é bom a gente deixar isso claro para quem nos escuta, não é a substituição do trabalho humano. Exato, que é aquele medo clássico da ficção científica, de que os robôs vão roubar nossos empregos. Pois é, pelo contrário. O texto argumenta que o objetivo é remover o atrito operacional, porque historicamente a gente passa, 80% do nosso tempo organizando informações e só 20% tomando decisões estratégicas baseadas nessas informações. E o que a IA propõe é inverter essa equação de vez. E é sobre criar espaço cognitivo, né? Liberar horas na agenda para que a mente humana foque naquilo que as máquinas, bom, pelo menos até agora, não conseguem fazer. Cultivar relacionamentos, por exemplo. Isso, entender nuances culturais da equipe, traçar a visão de longo prazo do negócio. E a melhor forma de observar essa inversão de foco na prática é analisando como a IA ataca o que talvez seja o maior ralo de produtividade em qualquer planejamento. Que é a pesquisa e a compilação de dados. Nossa, isso toma um tempo absurdo. Toma muito tempo. O curso ilustra isso através de um estudo de caso contínuo focado numa empresa fictícia chamada Venda Mais. É o clássico cenário de um negócio local que atingiu um teto de crescimento físico, sabe? E agora precisa descobrir como expandir as operações para o ambiente digital. Possivelmente vendendo cursos ou produtos físicos online, certo? Isso mesmo. Olha, qualquer pessoa que já passou por esse estágio de expansão sabe o pesadelo que é mapear um novo mercado. É preciso abrir 50 abas no navegador, ler um monte de relatório do setor, cruzar dados de concorrentes, tentar entender tendências de consumo. E isso consome semanas de trabalho. Semanas. Sim, e aqui que o material introduz um conceito que me deixou muito surpreso. O Gemini Deep Research. Ele não é descrito só como um buscador mais rápido, mas como algo que opera num nível quase autônomo. Essa distinção é fundamental para quem acompanha a evolução da tecnologia. Porque o que o material descreve não é um fluxo puramente generativo, onde a IA só escreve um texto baseado no que ela já sabe. É um fluxo agêntico, como eles chamam. Exato. A melhor forma de visualizar o Deep Research é pensar nele não como um estagiário ou uma simples máquina de busca, mas como um detetive investigativo com memória fotográfica montando um quadro de evidência super complexo. Aquele quadro com linhas vermelhas ligando os pontos, né? Bem isso. Quando acionado, ele não entrega só uma lista de links azuis para você clicar.
Ele elabora um plano de pesquisa em múltiplas etapas. Ele acessa uma página, lê um relatório, identifica um dado relevante, cruza essa informação com outra fonte. Ele percebe sozinho as lacunas no próprio conhecimento? Sim, e de forma totalmente autônoma formula novas buscas para preencher essas lacunas, iterando continuamente até construir um relatório bem abrangente, tudo em questão de minutos. Mas aí entra a grande questão da engenharia por trás disso tudo, né? Esse detetive virtual, por mais brilhante que seja, ainda é um modelo de linguagem baseado em probabilidades matemáticas. Sim, no fim do dia, é matemática. Então, se a gente simplesmente pedir para ele pesquise sobre e-commerce, ele vai entregar a média estatística mais genérica possível, certo? Algo com a profundidade de um artigo de Wikipédia. Como é que o material do curso resolve esse abismo entre uma pesquisa genérica e uma inteligência de negócios real para venda mais? A solução apresentada no curso é uma arquitetura de comandos estruturada. Eles mencionam a sigla TCRI. Para quem opera modelos de linguagem de grande escala, os famosos LLMs, o maior desafio é justamente restringir o espaço de probabilidade da máquina. Porque o modelo sabe quase tudo sobre quase tudo, né? Exatamente. Se não houver restrições claras, ele começa a alucinar ou divagar. Então, essa estrutura atua como um conjunto rigoroso de trilhos para guiar esse trem de processamento. O curso divide isso em pilares bem claros. O primeiro é a tarefa, ou seja, o que exatamente deve ser feito. No caso da nossa empresa fictícia, a tarefa seria investigar novas fontes de renda no comércio eletrônico e entregar uma lista bem concisa. Perfeito. Aí temos o perfil. E olha, esse talvez seja o pilar mais subestimado de todos, porém o mais poderoso na minha visão como especialista. Sério, mais que a própria tarefa? Muitas vezes sim, porque ao instruir o Gemini para assumir o perfil de, digamos, um consultor de negócios sênior focado em expansão de varejo, o usuário altera todo o peso semântico das respostas. Ah, entendi. O modelo deixa de buscar aquelas explicações didáticas de sala de aula e passa a priorizar uma linguagem mais analítica, mais estratégica. Isso mesmo. Em seguida, o curso fala sobre o contexto. É fundamental informar a IA que a Venda Mais é uma loja virtual, buscando expansão, mas com recursos limitados. Isso evita que a ferramenta sugira estratégias corporativas de bilhões de dólares que não fariam sentido nenhum ali. Faz todo sentido. E, por fim, as referências, que delimitam o escopo, focando estritamente em vendas online e infoprodutos. Essa arquitetura transforma o que seria um prompt amador num briefing profissional de alto nível. Entender essa mecânica de probabilidade muda completamente a forma como a gente olha para a ferramenta. Mas confesso que, lendo as fontes e vendo o nível de detalhe que o Deep Research consegue atingir sozinho, cruzando dados, avaliando concorrentes, entregando tudo mastigado, me surge um questionamento quase existencial, sabe? Eu imagino qual seja. Sobre o nosso papel nisso tudo. Exato. Se a IA faz todo o trabalho duro de investigar, compilar e apresentar o cenário de mercado com essa precisão matemática, o elemento humano não se torna apenas um apertador de botões glorificado? O trabalho da pessoa acabou? Essa é uma provocação muito necessária e o material do curso é super incisivo ao endereçar isso. E a resposta deles é um categórico não. O trabalho humano não acabou. Ufa, ainda bem. O que acontece, na verdade, é uma elevação do papel do humano. A gente deixa de ser o executor operacional e passa a ser o curador e o estrategista. A IA, por mais sofisticada que seja a busca dela, opera sem o contexto do mundo real vivenciado pelo empreendedor no dia a dia. Claro, ela não está lá na rua conversando com os clientes. Nem com os fornecedores. Ela não tem a intuição sobre as sutilezas de uma parceria comercial na cidade da Venda Mais, ou aquela sensibilidade sobre a cultura interna da equipe que vai ter que executar essas novas ideias. O computador não sente o clima da sala de reunião, né? Não sente. A IA entrega um mapa topográfico extremamente detalhado do terreno, mas decidir qual montanha escalar, considerando o fôlego da equipe e os valores da empresa, bom, isso continua sendo uma prerrogativa exclusivamente humana.
A validação crítica do que a máquina encontrou é onde o verdadeiro valor é criado. Faz sentido. A tecnologia resolve o gargalo do o que fazer, entregando o mapa estratégico. Mas repare no gargalo novo que a gente criou aqui. O planejamento foi feito, a pesquisa de expansão foi validada pelo humano e agora a empresa precisa agir. E agir no mundo corporativo geralmente significa o quê? Contratar pessoas. Contratar pessoas para dar conta dessa nova operação de e-commerce. A pesquisa profunda nos deu a direção, mas a execução diária nos joga direto para o segundo grande eixo do material, que é a burocracia do fluxo de trabalho. Como o curso propõe que a IA saia do campo da pesquisa teórica e vire uma ferramenta prática de execução no dia a dia. O curso faz essa ponte conectando as capacidades da IA aos aplicativos que compõem o ecossistema do Google Workspace. É a transição da estratégia lá de cima para a operação tática aqui embaixo. E o cenário da contratação para a Venda Mais ilustra isso muito bem. Perfeitamente, porque o RH é tradicionalmente uma das áreas mais sobrecarregadas por tarefas repetitivas, né? O primeiro passo tático detalhado no material ocorre dentro do Google Docs. A empresa precisa criar a descrição de vaga para um consultor de vendas certificado. Quem já teve que redigir um documento desses do zero sabe que é uma tarefa que drena energia mental de um jeito absurdo. Exige muito esforço estruturar os requisitos, os benefícios, sem soar genérico ou chato demais. E o que o material mostra é o uso da IA integrada diretamente ali no processador de texto. Não como um corretor ortográfico, mas como um coautor de verdade. O ponto alto desse trecho é como o comando é desenhado. O usuário não pede apenas escreva uma vaga de vendas. Ele usa aquela lógica de contexto e perfil que a gente falou. Isso. O comando exige que o tom da escrita seja acolhedor e profissional, com uma diretriz muito clara para destacar o compromisso da empresa com práticas de bem-estar inclusivas. E o impacto disso no texto gerado é imediato. O modelo do Gemini dentro do Docs evita aquele jargão frio, né? Aquela coisa super engessada. É a aplicação prática do conceito de curar a síndrome da página em branco. O documento nasce estruturado, em segundos, pronto para ser revisado. Mas aqui a gente esbarra num problema logístico clássico. Porque não adianta ter uma descrição de vaga fenomenal no Docs se a empresa perde o controle de onde, como e quando ela está sendo divulgada. É muito comum a galera tropeçar na própria organização durante um processo seletivo. Com certeza. E o segundo passo prático do curso ataca exatamente essa dor usando o Google Planilhas, o Sheets. Mas olha, o uso do Sheets aqui transcende muito o mero preenchimento automático de células, viu? Ele cria um cronograma inteiro, não é? Ele cria um verdadeiro sistema nervoso central para a campanha de contratação. O comando solicita à IA a criação de um cronograma semanal de publicações para as redes sociais focado em anunciar a vaga que acabou de ser criada. E como a IA estrutura isso na planilha? Em instantes, ela elabora uma estrutura relacional super completa. Ela cria colunas para data de publicação, o horário de pico de engajamento, a plataforma específica, tipo, se é para o LinkedIn ou para o Instagram, o resumo da mensagem adaptada para cada rede e até o status de execução. Nossa, o que exigiria horas de formatação e planejamento de mídia social vira um fluxo de trabalho pronto para rodar. Exatamente. Atraímos o candidato ideal com o texto do Docs, organizamos a distribuição com Sheets e, logicamente, a campanha funciona e a Venda Mais contrata a pessoa. E é aí que o curso apresenta o terceiro passo desse ecossistema, fechando o ciclo da operação dentro do Gmail. O processo de onboarding, a chegada desse novo funcionário. Historicamente, é nesse ponto que a burocracia engole as empresas. A recepção do candidato acaba virando um e-mail padrão, copiado e colado sem calor humano nenhum. Para resolver isso, o curso detalha a função Ajude-me a escrever, que é nativa no Gmail. O comando instrui a inteligência artificial a redigir um e-mail de boas-vindas para o novo colaborador. E o nível de personalização é o foco central aqui. Como assim? O prompt exige que a IA inclua o nome da pessoa, a função exata que ela vai exercer e, o mais importante, destaque o valor específico que as habilidades dessa pessoa agregam aos novos objetivos de expansão da Venda Mais. Espera aí, eu preciso fazer uma pausa para um contraponto estrutural sobre isso.
Analisando esse fluxo todo de delegar a descrição da vaga para o Docs, a estratégia de mídia para o Sheets e até o e-mail de boas-vindas para o Gmail, a gente não está cruzando uma linha meio perigosa. Em que sentido? No sentido de que, se a gente automatiza até a forma como recebe um ser humano na empresa, não corremos o risco de terceirizar a nossa empatia? De transformar a cultura de uma empresa que está crescendo numa fachada corporativa sem alma, gerada por um algoritmo que, no fim das contas, não sente nada? Olha, essa é a preocupação ética e operacional mais válida que qualquer pessoa pode ter ao adotar essas ferramentas. E as fontes deixam claro que a tecnologia não foi desenhada para operar no vácuo humano. O curso enfatiza incansavelmente que qualquer conteúdo gerado pelas ferramentas de Workspace deve ser considerado apenas um rascunho inicial. Um ponto de partida. Exato. O papel da inteligência artificial é remover o trabalho pesado, a formatação, a estrutura básica, a organização das ideias. Ela levanta as paredes do prédio, mas a decoração, a alma do ambiente tem que ser humana. Então, o gerente que usa o Gmail para criar o e-mail de boas-vindas não pode só dar um enviar direto. De jeito nenhum. Ele tem a obrigação de revisar o texto gerado, talvez injetar uma piada interna da equipe ali no meio, mencionar um detalhe da entrevista que só um ser humano perceberia. A IA não substitui a cultura da empresa, ela poupa a energia da equipe para que essa cultura possa ser expressada sem aquele peso do esgotamento operacional. Isso muda bastante a perspectiva. É usar a máquina para gerenciar o processo e usar o humano para gerenciar o relacionamento. Faz sentido. Mas toda essa integração profunda levanta uma questão monumental para quem nos ouve. A questão dos dados. Sim. Vamos olhar para a arquitetura disso. A IA está lendo o histórico de expansão para fazer pesquisa de mercado. Está dentro do processador de texto ajudando a criar documentos internos. Está organizando o cronograma nas planilhas e redigindo os e-mails corporativos. Isso significa que a ferramenta tem acesso quase total ao sistema nervoso central do negócio. Tem acesso a tudo. E se eu me coloco no lugar de quem está ouvindo a gente, um contador, do dono de uma clínica ou do CEO da Venda Mais, meu maior pesadelo absoluto é que meus dados financeiros ou os segredos estratégicos da minha empresa sejam usados para treinar essa IA. E que amanhã o meu concorrente digite uma pergunta no sistema e receba as minhas informações mastigadas. Como o material aborda essa montanha-russa de segurança e privacidade? Essa é, inegavelmente, a barreira invisível que impede muita gente de adotar a tecnologia em massa, especialmente em ambientes corporativos mais sensíveis. E as fontes que a gente está analisando dedicam uma sessão bem robusta exclusivamente para desconstruir esse receio. Com garantias reais. Com garantias arquitetônicas, digamos assim. O curso detalha que a implementação do Gemini dentro do Google Workspace não funciona como essas versões públicas de inteligência artificial abertas na internet. O sistema foi construído sobre uma premissa muito forte de isolamento de dados. E como esse isolamento se materializa na prática, segundo as diretrizes do curso? Porque falar é fácil, né? O material estabelece 3 pilares fundamentais de privacidade corporativa. O primeiro e mais crítico responde diretamente àquele seu receio de vazamento de segredos comerciais. Os dados da organização não são utilizados para treinar ou aprimorar os modelos globais de linguagem do Gemini. Ou seja, a inteligência que a IA ganha interagindo com os meus e-mails não é repassada para o banco de dados central do Google. Exatamente. Fica só ali. O segundo pilar garante que os dados permanecem confinados dentro dos limites da própria organização. A IA atua como motor de processamento local dentro da nuvem da empresa, sem cruzar fronteiras com contas de outros usuários. Certo, um ambiente fechado. E o terceiro pilar? O terceiro pilar assegura que o sistema não possui autorização para compartilhar nenhum conteúdo externamente sem a permissão explícita. Em termos de arquitetura de software, para quem nos acompanha visualizar melhor, é como se o ambiente de trabalho fosse um cofre criptografado. A IA é o assistente que trabalha lá dentro com você, mas ela nunca sai pela porta da frente carregando as suas pastas. O impacto dessa arquitetura de segurança é massivo. Porque, se pararmos para observar o contexto histórico da tecnologia, sei lá, há 10 anos,
Ter um sistema integrado capaz de analisar dados, automatizar comunicações e prever cenários com esse nível de segurança exigia servidores físicos gigantescos. E um departamento de TI altamente especializado para dar conta de tudo. Era um luxo exclusivo de corporações multinacionais. Pois é, o que o material nos revela é que, ao garantir essa barreira de privacidade dentro de ferramentas de uso cotidiano, ocorre uma democratização colossal de poder computacional. A pequena clínica médica lá do bairro ou o escritório de contabilidade ganham acesso à mesma infraestrutura analítica de uma gigante do mercado. E podendo lidar com informações confidenciais de clientes sobre as mesmas garantias rigorosas. É um nivelamento do campo de jogo competitivo que a gente não via desde a popularização da internet de banda larga. A tecnologia deixa de ser um diferencial baseado em quem tem mais dinheiro para investir em servidor e passa a ser um diferencial baseado em quem tem a melhor visão estratégica para usar a ferramenta. É revolucionário. Sim, mas o curso traz um alerta bem pragmático sobre a implementação de todo esse arsenal. Qual alerta? Diante de ferramentas capazes de pesquisar mercados inteiros, criar documentos, organizar planilhas complexas, a tendência natural de quem descobre esse potencial é tentar reestruturar todos os departamentos da empresa da noite para o dia. E o material desaconselha fortemente essa abordagem de choque de gestão. É a famosa tentativa de abraçar o mundo com as pernas, né? Que geralmente termina em frustração da equipe e abandono da tecnologia antes mesmo que ela traga resultados reais. Então, qual é o caminho sugerido pelas fontes para evitar esse colapso na hora de implementar? O conselho tático do curso é surpreendentemente focado no microgerenciamento do tempo. A orientação é aplicar a filosofia do primeiro pequeno passo. Como assim? O material sugere que quem lidera um negócio deve mapear a rotina semanal da equipe e identificar um único gargalo. Apenas uma tarefa que consome um volume desproporcional de horas. Pode ser tipo a consolidação de relatórios de vendas na sexta-feira ou a triagem inicial de mensagens de clientes. Entendi. Escolhe uma dor específica. Isso. A recomendação é integrar o Gemini exclusivamente para resolver essa dor inicial. Ao experimentar o alívio operacional numa área contida, a equipe constrói familiaridade e perde o medo da ferramenta. E essa confiança serve de alicerce para gradativamente escalar o uso da inteligência artificial para processos mais complexos da organização. O sucesso na adoção não vem da revolução instantânea, mas sim da evolução incremental. É a lógica de resolver o que dói mais primeiro, validar a segurança do processo e só então expandir o horizonte. Faz todo sentido. Observando toda a engenharia que a gente destrinchou aqui, desde o conceito investigativo do Deep Research, passando pela fluidez de integrar tarefas no Docs, Sheets e Gmail, até a robustez daquela arquitetura de privacidade em formato de cofre que isola o conhecimento da empresa, fica evidente que o ganho real dessa adoção não é só financeiro. Nem só de produtividade, né? Exato. A verdadeira mudança de paradigma é cognitiva, porque, pense bem, se o esforço braçal de compilar relatórios, organizar células em planilhas e redigir o corpo de e-mails passa a ser resolvido em segundos por um modelo estatístico, o valor do profissional no mercado muda completamente de eixo. Muda totalmente, a gente passa a valorizar outras coisas. Historicamente, fomos treinados e recompensados por sermos enciclopédias humanas, os detentores das respostas corretas. Mas, diante de um cenário onde a máquina tem um acesso instantâneo a praticamente todo o conhecimento documentado, a dinâmica se inverte. Sim. Saber a resposta já não é mais o diferencial competitivo. A habilidade mais escassa, mais valiosa e puramente humana do futuro corporativo será a capacidade de estruturar a dúvida. Será a arte de não aceitar a primeira resposta mastigada, de entender os limites do contexto da sua empresa e, principalmente, de saber fazer as perguntas certas para a máquina. Fica essa reflexão para quem acompanhou a gente até aqui. Até a próxima exploração, pessoal!